boa tarde a todos. Meu nome é Thaisa Vaz de Mendonça, sou psicóloga. Gostaria de agradecer à Secretaria de Educação por este convite e à TV Câmara por esse espaço. Hoje estou aqui juntamente com o Wendel. Prazer, eu sou o Wendel Almeida Mendonça, também sou psicólogo. Também gostaria de agradecer à Secretaria de Educação e à TV Câmara pelo espaço. Bom, nós vamos falar sobre a saúde mental na infância, né? Os cuidados necessários e também em tempo de pandemia. É um assunto muito pertinente, tanto para quem é pai, mãe, educador, avó, tios, né? É um desafio muito grande quando a gente fala de cuidar de crianças, né? E falar sobre saúde mental na infância é falar sobre prevenção, né? A gente cuidar da criança é cuidar para que ela se torne um adulto mentalmente saudável. Então, essa fase do desenvolvimento, a infância, principalmente a primeira infância, é um marco muito grande. É a partir daí, né, que a gente vai criar referências para lidar com a vida futura, enquanto adolescente, enquanto adulto. E quando a gente fala de cuidar de criança, é importante que a gente entenda que é importante cuidar de quem cuida da criança também. Não tem como a gente falar de uma saúde mental na infância sem cuidar dos pais, né, dos educadores, dos responsáveis, avós, avós, quem está ali no contato diário com a criança. Quando a gente retoma um pouco para falar da criança, a gente volta desde o primeiro momento, desde o bebê, o recém-nascido, e entende que ele é totalmente dependente, né? Ele tem uma dependência absoluta de cuidados. O bebê ele não sobrevive sem ter alguém que cuide dele. E esses cuidados, eles não são cuidados maquinais, né? Não são cuidados que são práticos, né? Realmente a gente tem os cuidados básicos de alimentação, de banho, de trocar uma fralda, mas o bebê ele também precisa de um afeto, ele precisa de carinho, ele precisa se sentir seguro. Então, desde o primeiro momento, desde que o bebê nasce, esse ser, né, para ele se tornar um sujeito, né, com um desenvolvimento emocional adequado, ele precisa ter alguém por ele, né? E essa dependência, ela vai diminuindo com o tempo, mas ela ainda acontece muito na infância. Então, as crianças elas são muito dependentes do ambiente que elas vivem. Então, por isso que é importante, né, a gente entender que a saúde mental da criança ela vai estar ligada ao ambiente que ela vive, aos pais, aos principais cuidadores dela. Quando ela fica um pouco mais velha, isso vai se estender para os professores, né, que ela passa muito tempo na escola. Hoje a gente tem crianças que entram muito cedo na creche e precisam desses cuidados. Então, a gente entende hoje, né, a psicologia já sabe há algum tempo que o afeto é muito importante. Essa criança ela precisa se sentir desejada, se sentir amada, e isso tudo precisa ser feito através de uma comunicação que não precisa ser só verbal, só dizer para a criança, né, que ela é amada e desejada, mas também nos cuidados, né? No carinho, no afeto mesmo, no abraço, né? Isso tudo são exemplos muito importantes para a gente entender que a criança vai se estruturando. Porque quando a criança é muito pequena, todas as impressões do corpo, né? Muitas vezes, quando a gente fala até mesmo do bebê, o bebê ainda não tem uma mente formada. Mas aquelas experiências sensoriais, né, do escutar uma voz calma, né, do
do ninar, do colo da mãe, de sentir aquele cheiro aconchegante que ela já está acostumada, tudo isso tem uma impressão muito boa, né? De muita saúde para a mãe, para o bebê, né? Para a mãe também, que está ali ligada ao bebê, mas principalmente para a criança. Isso é importante mesmo, Thaisa. Quando a gente fala dessas questões, a gente tem que ter em mente também que cada família tem uma cultura, tem o que acha certo, o que acha errado, e muitas vezes os pais têm que ter o cuidado de dizer isso para as crianças. Os pais têm que ter o cuidado de apresentar isso a ela, o que ela está fazendo que é certo, o que ela está fazendo que não é, de que forma que eles podem ajudar isso a acontecer. E uma questão que a gente sempre aborda, né? Muitas vezes os pais têm as responsabilidades dele, tem o trabalho, tem que sair, muitas vezes trabalha o dia todo, e a criança, às vezes ela fica na creche, às vezes ela fica na escola, ela fica com algum responsável, mas não tem problema algum dos pais trabalharem. É importante que eles busquem meios porque muitas vezes eles estão trabalhando até para financiar os estudos e uma condição de vida adequada para essa criança. Mas é importante, quando esses pais cheguem em casa, que eles tirem um tempo e dediquem um tempo à criança, a conversar, a brincar, a entender como foi o dia dela, o que ela tem feito. Esse tempo é muito importante para a criança, porque ela entende a necessidade, ela entende que o pai, a mãe, que o responsável foi trabalhar. Mas muitas vezes, se ela não tem um tempo para ela, acaba que ela tem um sentimento, não é nenhuma rejeição, ela se sente, é como se ela não fosse tão importante quanto o trabalho. Que aí muitas vezes, quando ela quer dizer algo, ela fica com medo de atrapalhar, porque muitas vezes o pai ou a mãe está focado no trabalho. Então é sempre muito importante, seja sentar no chão para conversar, seja para brincar de algo, seja para ver algo que a criança acha interessante, é muito importante que os pais dediquem um tempo mesmo a essas crianças. Sim, o que a gente está querendo trazer realmente é essa disposição dos pais para estarem realmente com as crianças. É importante a gente frisar que para ser pai, mãe, você não precisa ter estudo, você não precisa ter um grau superior, não precisa ser psicólogo, né? A gente não é dono da verdade. É importante que você tenha essa disponibilidade para a criança. Atualmente, né, em tempos de tanta tecnologia, a gente às vezes terceiriza um pouco por estar muito cansado de um dia de trabalho, por estar às vezes sobrecarregado com as tarefas da casa. A gente acaba delegando isso para a televisão, para os joguinhos do celular, e isso faz parte do dia a dia da criança, né? Não que não tenha que haver esse tempo, mas ter um tempo e uma disponibilidade para a criança faz toda a diferença, né? Esse contato frente a frente com os pais é esse afeto que a gente está falando que é necessário para a criança, né? Então, é muito importante dedicar isso. Então, a gente vem trazendo isso e pensando na pandemia, né, na questão do isolamento, em que as crianças estão em casa, não podem ir para a escola. E a gente precisa entender que as crianças elas têm menos resistência a isso do que nós que somos adultos. Nós que já estamos mais velhos, a gente tem muito mais resistência a mudar a nossa rotina, o nosso jeito de vida, do que as crianças, né? As crianças não. Às vezes elas estão lidando com isso de uma forma muito mais saudável, mais tranquila do que nós. E então aproveitar esse tempo para estipular essa rotina onde a criança possa brincar com você, construir brincadeiras, né? Deixar a criatividade da criança para que ela possa construir, né? Esse brincar, essas atividades, dar essa liberdade para que ela extravase essa espontaneidade, né? É muito importante. Sim, com certeza, Thaisa. Esse é um momento, né, principalmente
para os pais que nesse momento eles podem estar, que eles estão isolados, que eles estão com as crianças em casa, porque é um momento muito rico para se trabalhar com a criança, porque muitas vezes ela fica sob a responsabilidade do professor, de um avô, de uma avó, de uma tia, e às vezes os pais, pelo trabalho do dia a dia, eles não têm o tempo, eles não têm como eles mesmos ter uma atenção adequada à criança num tempo integral, vamos dizer assim. Então, esse é um momento muito rico que os pais podem trabalhar questões, por exemplo, quando a Thaisa fala sobre brincar, sobre fazer algo diferente, até mesmo no brincar, trabalhar questões importantes como a necessidade de, muitas vezes, frustrar a criança, que a gente tem a noção de que a criança, ela age muito por prazer, ela vai fazer o que ela gosta, ela está acostumada a fazer o que ela gosta, ela tem as responsabilidades dela, mas as responsabilidades dela, normalmente, é estudar. E mesmo na hora do estudo, tem a hora da brincadeira, a hora de comer, que é algo muito prazeroso para ela. Mas como que a criança vai saber o que é certo, o que é errado, o que ela pode, o que ela não pode fazer? Aí que muitas vezes entra os pais, porque eles têm que apresentar o mundo a ela. O que pode, o que não pode, porque às vezes a criança vai brincar com algo e ela não tem noção de que brincar com aquilo é errado, ela não tem noção de que brincar com aquilo é perigoso. O trabalho dos pais é chegar a ela, e quando a gente fala de conversar, é conversar mesmo. É de uma forma branda, de uma forma calma, fazendo com que a criança entenda, se possível, até que os pais agachem, que eles fiquem na mesma altura da criança, olho a olho, uma conversa bem verdadeira mesmo, para que os pais possam dialogar com essas crianças e criar um diálogo desde cedo. Porque quando esse diálogo ele não quando a família não desenvolve um diálogo entre si, esse diálogo vai fazer falta em algum momento da vida dessa pessoa. Então, que os pais conversem verdadeiramente, expliquem o que está errado, até mesmo na hora das brincadeiras. Todos nós temos o conhecimento de que nem toda brincadeira a gente ganha. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. E esse é um momento muito rico para trabalhar isso também, porque muitas crianças querem só ganhar. Querem só ganhar. E é um momento de que ensine que a derrota faz parte, e até os pais ajudarem a identificar, olha, você está nervoso, você está triste, me fala o que você está sentindo, para que os pais consigam fazer a criança identificar aquele sentimento e trabalhar com a criança de forma que ela possa elaborar isso, fazendo com que ela entenda que, por mais aborrecida que ela esteja, que isso é algo comum. Bom, isso é realmente muito interessante, é algo que os pais têm muita dificuldade mesmo, né? É sobre essa questão de como chamar a atenção, né? De como fazer a criança entender. E a gente precisa entrar um pouquinho na cabeça da criança, né? No mundo da criança, que às vezes o aprendizado para ela não é tão simples quanto para a gente. Criança, geralmente, quando ela invoca como uma brincadeira, ela repete a brincadeira um monte de vezes, né? A gente já está cansado de brincar com aquilo e ela ainda fica umas 10, 15 vezes brincando com a mesma coisa. Porque ela precisa de um tempo para internalizar esse aprendizado. E quando a gente está chamando a atenção da criança, para aquilo que não pode ser feito, isso às vezes é um pouco difícil dela entender. Ela ainda está conhecendo o mundo externo, sabe? É ainda muito novo para ela tudo isso. Então, é importante ter paciência com a criança, que ela vai, às vezes, demorar um tempo, pode ser que ela repita o erro, às vezes, de novo, e você tenha que corrigir ela de novo e de novo. E é importante ter paciência nesse processo, que isso é novo para ela. E essa questão que o Wendel falou muito bem do prazer, é muito forte na criança. A gente já controla um pouco mais quando é adulto, mas quem aqui não quer fazer só aquilo que lhe dá prazer? Todo mundo. Se a gente pudesse, não tivesse tantas normas e imposições, a gente também queria, Uma questão importante dentro do que a gente está falando, Thaisa, os pais têm que ter um cuidado também com o nível de exigência com a criança. Porque muitos pais acabam, às vezes, por se exigir muito. Às vezes por... deixa eu começar de novo.
isso que você falou é muito interessante. E um assunto que eu gostaria de abordar em relação a isso também, é em relação à cobrança, muitas vezes a exigência que os pais têm com a criança. Muitas vezes esses pais têm uma exigência muito grande com eles mesmos, e eles acabam por transferir isso à criança. A gente tem que ter em mente que a criança, ela não consegue processar os sentimentos da forma com que a gente, que é adulto, consegue trabalhar. Quando eu falo em identificar os sentimentos, é isso. É ajudar ela a compreender que aquilo que ela está sentindo é tristeza, que aquilo é raiva, que aquilo é felicidade, para ela começar a elaborar, para começar a trabalhar essas questões. Mas quando a gente vê essa questão da exigência, você pode ver, às vezes, duas crianças que são irmãos. Normalmente, essas crianças têm uma habilidade diferente. E a exigência dos pais acaba por ser a mesma, tanto com uma como com outra. O problema disso tudo é que, normalmente, uma dessas crianças sai melhor numa atividade do que na outra. Os pais, não que eles não possam ter exigência em relação à criança, mas tem que ser uma exigência saudável, porque quando a exigência se torna muito exacerbada, ela atrapalha o desenvolvimento da criança, ela inibe a criança de fazer determinadas atividades. Como, por exemplo, tem muitos pais que pedem para a criança e falam, você só tem que estudar, mas eu espero que você tire a nota máxima. A gente tem que ter em mente qual é a probabilidade de, num tempo todo da escola, que ela vai lá todos os dias, qual é a chance dela estudar, vamos supor, o bimestre inteiro e não cometer nenhum erro que faça ela perder qualquer porcentagem da nota. Quando essa exigência vai se tornando muito alta, ela atrapalha muito o desenvolvimento, porque a criança vai ficando inibida, ela vai duvidando do próprio potencial, ela vai tendo uma maior dificuldade, inclusive, né, de desenvolver uma autoestima saudável. Sim, e muitas vezes, né, Wendel, eu acho que você colocou muito bem, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando... eu vou começar de novo. Eu acho que você falou muito bem, Wendel, essa questão da aprendizagem, né, da escola, das cobranças, isso influencia muito mesmo. É algo que a gente percebe que, às vezes, as crianças ficam muito assustadas com essas cobranças, né? Elas ficam tão assustadas com esse mundo cheio de cobranças que está sendo colocado para elas, que está sendo apresentado para elas, que aí é que elas não aprendem mesmo. Porque o aprender, ele está ligado a aprender o que está externo a mim, o que está fora de mim. E se esse mundo que está sendo apresentado para mim é um mundo ameaçador, é um mundo rígido, onde eu sou muito cobrado, eu sou muito exigido, isso fica difícil para a criança conceber. Eu tenho que aprender e entender e conviver num mundo tão difícil, né? O mundo é difícil mesmo, mas às vezes a gente precisa ter um meio termo para apresentar isso para a criança, né? Porque senão ela vai se assustar tanto e não vai querer aprender, não vai querer se abrir para o mundo, né? E isso vai influenciar no aprendizado dela. Sim. Cria uma resistência, né, Thaisa? Uma resistência. Se a exigência for na escola, é uma resistência à escola, resistência a diversos assuntos. Porque é só a gente pegar, às vezes, a gente começa a fazer uma atividade prazerosa. Aí, às vezes, aquilo vira uma competição, a gente começa a se exigir demais. Num determinado ponto, aquela atividade deixa de ser prazerosa. Por quê? Porque quando a exigência fica alta demais, questões como o aprendizado, aprender de uma forma mais leve, até mesmo a diversão, ela se perde por estar vinculada a esse sentimento de angústia que muitas vezes vem com essa alta exigência. Sim. Então, nesse caso, né, Wendel, a gente pode levar isso, no caso dos professores, dos educadores, que eles possam entender o quanto isso é difícil para a criança, né? Então, trazer um aprendizado voltado para o afeto, para a comunicação mais aberta, que a criança possa errar, que ela tenha essa liberdade de fazer de novo, que ela tenha a liberdade de dizer que não entendeu e que, às vezes, a professora precisa de ter um tempo maior para dedicar para aquela criança. E isso não significa que a criança tenha um transtorno, que tenha um distúrbio, que ela precisa, né?
Não, né? A gente vê hoje que essa exigência está tão grande que chega para a gente casos, né, de crianças que supostamente têm um transtorno, têm um distúrbio de aprendizagem ou de atenção, e que isso é algo mais simples, sabe? Que não está ali realmente instalado um transtorno, um distúrbio ou algo assim. É algo de um cuidado maior que essa criança precisa, né? Eu falo isso porque isso tem chegado muito nos nossos consultórios, né? E é algo que a gente precisa refletir, né? Às vezes a gente pega uma exigência muito grande, crianças com 5 anos de idade e que, às vezes, pais, professores querem que a criança já saiba ler, escrever, fazer letra cursiva, né? Então, vamos ter um pouco mais de calma, né? Existem crianças que a gente acompanha e já acompanhou, que começou a ler com 8 anos e se desenvolveu muito bem depois disso. Então, cada criança tem o seu tempo para desenvolver certas habilidades, né? É claro que isso tudo precisa ser olhado e cuidado, e a gente também não deve deixar isso, né, ao léu, mas que a gente possa entender que existem alguns cuidados que são necessários para a gente não generalizar tudo, sabe? Como um transtorno, como se a criança tivesse realmente um algo ali mais profundo, né, mais neurológico. Então, ter um pouquinho de cuidado ao tratar desses assuntos. Bom, pessoal, a gente falou muito sobre a questão do ambiente que a criança vive, né? O ambiente familiar, o ambiente escolar. E isso é fundamental para a criança, a gente colocou isso muito em questão. Mas a gente também sabe que existem as questões internas, né? Que a criança tem um desenvolvimento mental e muitos conflitos, né? Questões do inconsciente que a gente sabe que existem e que são relevantes para o desenvolvimento dessa criança. A questão é que tudo isso é confuso para a criança, sim, né? Essas questões internas. Muitas vezes ela não entende o que está passando na cabeça dela, no inconsciente dela. E isso pode ser uma ameaça para ela. Então, quando a gente fala que o ambiente precisa ser acolhedor, né, a gente mostra para a criança, a gente ajuda ela a diferenciar o que é dela, o que é do ambiente, o que está fora dela, o que não é dela, né? Então, essa comunicação ela é importante para a criança amadurecer, né, conseguir identificar o que é ela. E também para que ela consiga ficar tranquila. Quando ela percebe que existe algo dela que é muito ameaçador, que é muito confuso, que é muito conflituoso, mas ela encontra no ambiente um acolhimento, um conforto, uma segurança, uma confiança, aquilo fica mais tranquilo para ela conseguir lidar, sabe? Agora, se aquilo que está dentro dela está muito conflituoso, está muito ameaçador, né? Está muito confuso, e ao entorno dela, ao redor dela, também está ameaçador, também está conflituoso, também está difícil, aquilo vai ter um peso muito grande. E aí a gente encontra crianças que estão em sofrimento, que vão ter, às vezes, podem trazer um adoecimento, né, da sua saúde mental, e aí ela vai precisar realmente de cuidados mais profissionais, né, que é o nosso caso, entra a psicologia aí. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa fala, esse diálogo com a família, né, para que a gente possa ir encaixando os dois lados, né? É cuidar do que está de dentro, né? E a psicologia faz isso, né? Ela cuida do que está ali dentro da criança, que a criança não entende e que às vezes o adulto também não tem esse conhecimento e que é natural que não tenha, né? Ninguém tem a obrigação de saber isso, mas que são assuntos fundamentais para que ela possa se desenvolver. Bom, então nessa questão, né,
da criança se sentir ameaçada, né, compreender. A gente entra de novo na questão da pandemia, né, que é uma ameaça real, né, não é uma fantasia da nossa cabeça, é algo que realmente está aí, que existe, que muitas pessoas vão perder, parentes, familiares. A gente já está perdendo, né? Quando a gente fala que a gente muda a nossa forma de vida, a gente deixa de ir para a escola, deixa de ir para o trabalho, tudo isso é uma perda muito grande. E quando a gente fala disso, é importante que a gente passe uma segurança para a criança. Realmente é uma ameaça que existe, que é real, né? Mas a gente tem que entender que existem questões que a gente controla, existem questões que a gente consegue ali manejar, e tem situações que fogem ao nosso controle, que é o caso da pandemia. A gente não tem controle sobre isso, a gente não tem como saber se tudo vai voltar ao normal, quando vai voltar ao normal. Mas é importante a gente passar uma segurança para a criança de que, independente do resultado disso, de quando for voltar ao normal, de como vai ser, que a gente vai conseguir se reorganizar, né? Que a gente vai procurar juntos um meio de fazer com que isso se torne agradável ou da melhor maneira possível. Então, os pais têm que estar seguros disso e passar essa segurança para a criança, que está tudo muito diferente, que ela não está vendo mais os amiguinhos da escola, mas que pode fazer uma chamada de vídeo, né? E se reinventando, dando espaço para criar aí novas formas de vida, né? De se viver e de se reinventar. E em tempos de pandemia também, a gente tem que ter em mente que as crianças, quando em casa, muitas vezes elas relatam para a gente que elas têm uma preferência muito grande por ficar no telefone. E o telefone hoje em dia, a tecnologia está num determinado ponto em que eles têm uma liberdade muito grande desde que tenham acesso à internet. Porque muitas vezes a preferência normalmente ou é jogos online ou é jogos offline também, assim como o YouTube. Qual é o problema? O problema de questões como essas é que muitas vezes ele tem a oportunidade de acessar vídeos, jogos que oferecem conteúdos que eles não estão prontos para lidar, que eles não sabem lidar com aquilo, que eles não sabem diferenciar se aquilo é real ou não, e que aquilo acaba por causar uma perturbação. Nesse momento, ele vai acessar diversos vídeos, por exemplo, igual no YouTube, que não tem restrição, a não ser que ele entre com o login dele. O YouTube raramente restringe a idade. Tem conteúdos muito bons lá, mas tem conteúdos que vai causar uma perturbação na criança, que não sabe lidar com aquilo. Uma outra questão muito interessante em relação aos jogos, porque cada vez que a gente entra para fazer download de qualquer aplicativo, eles oferecem a faixa etária de idade. E essa faixa etária é muito importante de ser respeitada, porque a partir da idade em que está se limitando, a pessoa consegue lidar de uma forma segura com aquele aplicativo. Hoje em dia, a gente vê que as crianças elas têm acesso quase que livre a qualquer aplicativo que elas tenham vontade de baixar. E qual é o problema? O problema, muitas vezes, é principalmente em jogos online, onde essa criança ela vai ter contato com outras pessoas, mas ela vai ter contato com colegas, desde colegas da idade dele, de 6, 7, 8 anos, a pessoas de 30, 40, 50 anos. E tem que se ter um cuidado muito grande, porque a gente nunca sabe quem está do outro lado da tela. Tem que se ter um cuidado muito grande, porque às vezes o conteúdo daquele jogo ele não é saudável para a criança. E os pais eles têm que estar em contato, eles têm que ficar de olho no que a criança está acessando, para que eles possam limitar em prol dessa saúde mental que a gente fala aqui. Porque mesmo as crianças que não sabem escrever, porque muitos jogos têm chat de conversa, que aí você escreve, vai tendo respostas. Nesses chats, normalmente, tem conversas muito agressivas. E
Os que não têm chat, muitas vezes dá para conversar por áudio enquanto joga. E acaba que o diálogo também acontece de uma forma muito agressiva, introduzindo para o mundo da criança, muitas vezes, palavras, termos, expressões que são incondizentes com a faixa de idade, que fazem com expressões muito baixas, né? Então, que a criança muitas vezes não sabe lidar, não sabe o que significa, mas repete porque tem um colega no jogo falando. A quantidade de horas em que a criança fica no telefone também é algo que tem que ser limitado, porque o telefone, ele é muito... O telefone, o computador, o tablet, todos esses aparelhos, né? Eles são muito atrativos. Então, normalmente, enquanto tem bateria, a criança fica. Por quê? Porque é muito atrativo, sai de um, vai para outro. Mas acaba que um contato excessivo, ele inibe a criança até de desenvolver a criatividade dela mediante outros jogos. Muitos de nós, nas nossas infâncias, a gente brincava na rua, seja brincar no passeio, com os colegas, com amigos. Em tempos de pandemia não dá. Mas, ainda assim, dá para trabalhar com essa criança, para que ela tenha acesso a outras formas de brincar, não é? Outras formas de desenvolver essa criatividade, porque o celular, muitas vezes, ele vai impedir a tecnologia em si, ele vai ajudar a criança em um lado e vai privar ela de desenvolver diversas outras dessas características. Bom, Wendel, realmente o que você está falando dessa questão do brincar e do desenvolver a criatividade, ela é muito essencial na infância. Ela é realmente uma necessidade, sabe? Não é uma vontade, não é uma questão de porque é bonitinho. O brincar na infância, ele é essencial para o desenvolvimento dela. Quando a gente fala do brincar, a gente entende que a criança está conseguindo integrar esses aspectos internos com os aspectos externos, sabe? O brincar, ele tem essa função. Ali no brincar, a criança ela vai descobrindo como resolver os conflitos que ela cria, que ela projeta ali na brincadeira, né? Então, é algo muito saudável, né? Quando a gente conhece e vê o caso de uma criança que não brinca, isso é algo que já, né, sinal amarelo. Então, o brincar, ele é saúde, e a criança precisa brincar de uma maneira que ela consiga construir, inventar, sabe? Colocar, às vezes, a mão na massa, sabe? Fazer a questão da massinha, da tinta, se sujar, e depois aprender a se limpar também, né? Faz parte da brincadeira. Então, são questões, às vezes, que a gente esquece nesse meio que a gente está tão cheio de oportunidades com a tecnologia. Então, é importante a gente lembrar, né, dessa questão mais viva, mais real, mais ali do contato, que isso é muito importante para a criança. A criança, ela participa desse processo da brincadeira e aí ela desenvolve mais autonomia. Ela consegue se sentir viva e pertencente ao mundo. Quando a gente fala de uma criança que só fica no celular ou que não brinca, que não tem essa expressão, essa capacidade, não desenvolve essa habilidade, a gente pode estar falando de um adulto, de um adolescente que vai vir a desenvolver depressão, ansiedade, porque ele não construiu essa capacidade de criar, de inventar, de ser um agente, sabe? De ter essa vida que ele tem dentro dele colocada para fora e trabalhada no externo dele. Entende? Então, é importante, muito importante, a gente frisar a questão do brincar. E eu acho que muitas mães e pais ficam, às vezes, preocupados. Nossa, mas agora que a criança não está indo para a escola, ela fica só em casa brincando o dia inteiro, né? Que bom que ela está só brincando, né? E ela não está só brincando. Tá? Ela está fazendo muita coisa enquanto ela brinca. E a gente, às vezes, não tem essa noção do quanto ela desenvolve enquanto brinca.
Então, não se martirizem tanto porque a criança está em casa o dia inteiro. Se ela está brincando, se ela está se desenvolvendo, se ela está criando, isso é algo muito bom. Bom, pessoal, para finalizar, né, é importante a gente ressaltar que eu e o Wendel, como somos psicólogos, somos marido e mulher, estamos isolados juntos, por isso a nossa proximidade em falar aqui, sem máscara, aqui, né, mas até chegarmos aqui viemos de máscara. O mínimo da equipe que está aqui com a gente está de máscara, equipados, e estamos tomando todos os cuidados necessários para não fazer o vírus circular. Gostaríamos de agradecer muito essa iniciativa da Secretaria de Educação, o convite, ficamos muito honrados com o convite, essa oportunidade, essa abertura da TV Câmara para a gente, ficamos muito agradecidos mesmo. Quem quiser nos acompanhar, quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, a gente tem uma página, né, do nosso consultório, que é no Instagram, se chama Espaço Artemente. Quem quiser seguir a gente e ficar por dentro, a gente posta algumas questões, né? Quem ficou com alguma dúvida pode mandar lá para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder e atender as perguntas de vocês. A gente sabe que cuidar de crianças e filhos não é fácil, né? É um ser humano que está ali, é uma responsabilidade muito grande. E a gente vai descobrindo e entendendo juntos como fazer isso da melhor maneira. Então, muito obrigada. Obrigado e uma boa semana para vocês.